Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 5, diz: Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando ao longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. Amém. Até aí você pode sentar em nome de Jesus. Nós vemos aqui um episódio muito conhecido e que para nós este registro da Escritura traz muitos benefícios, como toda a Escritura, porém este, de uma maneira assim eu considero especial. Essa passagem é mencionada também por Mateus, e é bom nós estudarmos os dois textos, porque cada escritor tem o seu próprio ponto de vista, e um acrescenta algumas informações que o outro não tem. Somando, nós vamos ter um entendimento tremendo disto aqui. Jesus está atravessando um barco, com um barquinho no seu, acredito que no mar da Galileia. Quando ele chega numa margem, ele se depara com um quadro horripilante. Amém? Horripilante. Um quadro que talvez a maioria aqui nunca tenha visto isso. Não é verdade? Talvez muitos cheguem ao ponto de até dizer assim: não, isso aqui talvez não tenha sido bem assim. Porque é realmente uma cena, se nós pararmos para tentar entender, como que pode um homem ser posto em cadeias e grilhões e rebentar com tudo? Se uma algema que nós temos hoje é bem mais fraca, e nós não conseguimos desenvolver certas ideias, os grilhões eram coisas muito mais pesadas. Lembra que Paulo diz, Jesus diz para Paulo: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, lutar contra algemas. Ninguém vence. É como dar murro em ponta de faca, diz o ditado. O que você lucra com isso? Não tem lucro, só tem prejuízo. Este homem tem um quadro terrível, é uma palavra muito fraca para descrever. Jesus certamente tomou conhecimento da situação desse homem, e o que ele fez? Foi ao encontro dele. Aquela cidade toda que Jesus vai estava em trevas. Não havia pregação do evangelho naquele lugar. Os judeus não estavam preocupados com nenhuma sinagoga daquele lado. Mas Jesus sabia que havia gente lá em tormento. Ele foi ao encontro, amém? Ele foi ao seu encontro. Ele veio ao meu encontro. Porque ele diz: a um povo que não perguntava por mim, eu disse: eis-me aqui. Diferente com os judeus. Os judeus, nós vemos claramente Deus se manifestando a eles de uma maneira assim, diferente. Porém, nós recebemos esse impacto de Deus sem realmente procurarmos por nada.
Agora, os judeus tinham história de Abraão, então eles tinham um caminho para buscar a Deus, né? Tinham história de Isaac, de Jacó, então foi sendo deixado um caminho para eles. Mas e nós, que caminho nós tínhamos? Nós não éramos em nada diferente deste homem. Mais adiante, lá no verso 8, Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome. Por quê? Somos muitos. A palavra legião vem do Império Romano. E a legião, segundo alguns estudos que eu li, define-se como 2.000, 4.000 ou 6.000. Então esse homem tinha pelo menos 2.000 demônios. E depois os demônios vão receber permissão de Jesus para entrar aonde? Nos porcos. E o escritor vai frisar também que havia quase 2.000 porcos. Imagine uma pessoa possuída por 2.000 demônios. Como a gente dizia, né? Vai encarar? Se prendia o homem, ele arrebentava com a prisão e ia embora. Botavam algemas nele, ele arrebentava como se estivesse se desfazendo de arame queimado e ia embora. Os demônios arrastavam ele para os meios dos sepulcros. Ele andava por montes e sepulcros, se ferindo com pedras. Quer dizer, esse homem estava banhado de sangue o tempo todo. Que quadro terrível! Mas Jesus foi ao encontro dele. Vamos imaginar o que tinha possuído esse homem. Aí tem tudo que você possa imaginar. 2.000 demônios. Ele era possuído por pombagira, Exu caveira, 7 capas, 7 flechas, né? Iemanjá, o demônio que se disfarça de Virgem Maria na Igreja Católica, de São Pedro, de São Benedito, de Expedito, Preto Velho, tinha tudo, era legião na vida desse homem. Demônio do homossexualismo, demônio da prostituição, demônio do roubo, demônio do engano, tudo que era demônio estava ali na vida desse homem. Tem mais, Mateus vai dizer, se alguém passasse perto da onde ele estava, o que acontecia? Ele saltava em cima que nem um leão feroz, faltava pouco matar as pessoas dando surra. O homem, a consciência desse homem está onde? Não está em lugar nenhum, ele está completamente possesso. O demônio, quando ele possui a alma do ser humano e neutraliza uma possessão a esse nível, ela neutraliza as faculdades do ser humano. Você já viu nos terreiros de macumba? Há um testemunho de uma mulher que conta que certa vez, sempre que terminava uma sessão no terreiro de macumba, ela se via banhada de sangue. Eu não sei se isso é forte demais para alguns, não sei nem se devo falar, mas sempre ela se via banhada de sangue quando terminava a sessão de macumba. E quando terminava, ela dizia para os seus parceiros: que sangue é esse? Não, foi umas galinhas que nós sacrificamos aqui, foi uns cabritos, é sangue de animal. Ela, com a mente totalmente neutralizada pela possessão demoníaca, que é isso que acontece nos terreiros de macumba, possessão demoníaca, neutralização da mente do ser humano, diferente do nosso Deus. Por mais que sejamos cheios e transbordantes do Espírito Santo, o nosso livre-arbítrio, ele nunca é anulado. Isso aqui é um Deus nobre, isso aqui é uma religião nobre. Deus não te obriga a servi-lo, ele te convida a servi-lo. E aquela mulher,
Um belo dia, o transe dela acabou em meio à sessão. Aconteceu alguma coisa que o demônio largou ela no meio da sessão. Quando ela olhou para os seus braços, não era sangue de animal, não era nenhum animal que ela estava sacrificando. Ela estava sacrificando outras coisas. Vamos parar por aqui, porque cada um tem o seu próprio psicológico. Amém? Então, possessões demoníacas terríveis demais. Quando Jesus sai do barco e foi ao encontro deste homem, os demônios correram em direção a Jesus e se prostraram. Amém? Porque está escrito: todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Jesus Cristo é Senhor, é absoluto, é soberano. Os demônios que um dia estiveram na sua e na minha vida, porque nós frequentamos lugares terríveis e tenebrosos, já se curvaram diante de Jesus. E hoje, como está escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre. Você tem livre-arbítrio. Jesus te libertou. O que você vai fazer com esta liberdade? A decisão é sua, mas que Ele te libertou, Ele te libertou. E aí vai dizer, nem grilhões, nem... Ele fazia tudo em pedaço, mas quando chegou perto de Jesus, Jesus estava rodeado dos seus discípulos, mas não disse assim: segura ele, pega daqui, pega de lá. Não, nada disso. Aquela mesma palavra que criou o mundo tem autoridade sobre principados e potestades. Nós somos um povo que guerreamos sem armas. A única arma que temos se chama espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. E ela nos basta. Com ela nós neutralizamos 38 metralhadora, canhão, diabo, o que vier. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você crê? É se tu creres, tu verás a glória de Deus. E Jesus chega e diz assim, dá um sinal, mantém distância naquele demônio, porque ele quis manter. E diz: espírito imundo, sai dele. Qual é o teu nome? Isso não é motivo de doutrina, que nem alguns ridículos. Ah, se você não souber o nome do demônio, você não consegue expulsar ele. É muito ridículo certas doutrinas que se criam. Isto aqui é uma exceção, é uma situação. Jesus não está trazendo uma regra. Ele quis perguntar justamente porque ele sabia dar resposta, para que ficasse uma lição para as nossas vidas. Mas outras vezes, quando Jesus passava e as pessoas caíam endemoniadas, ele repreendia, os demônios iam falar alguma coisa, ele dizia o quê? Cala-te, eu não preciso de testemunho de demônio. Amém? Quem serve a Deus, os céus falam e o Espírito Santo testifica. Quando Jesus Cristo foi batizado, João Batista viu o Espírito Santo em forma de pomba descer sobre ele, e o céu se abriu e falou, tremeu tudo: este é meu filho amado em quem tenho prazer. É dele que nós precisamos de testemunho, não de demônios. Os demônios apenas são para se sujeitar à nossa ordem, para que todos vejam que só Jesus Cristo vive e reina para todo sempre. E ele disse: que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo. Os demônios que não são alvos do amor profundo de Jesus, do amor profundo de Deus, da graça e da misericórdia, às vezes reconhecem mais coisa do que pessoas que estão andando com o Espírito Santo, estão comendo Bíblia, sei lá, pelo menos tem Bíblia na mão, estão ouvindo pregação todo dia, mas não são capazes de se dobrar diante de Jesus e dizer assim: eu me entrego, faz a tua obra. Mas os demônios, legião, reconheceu e se curvou diante dele. Que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo? Vieste aqui atormentar-nos?
antes do tempo. Até os demônios reconhecem os tempos e as estações, e muitas vezes pessoas que estão de Bíblia na mão não reconhecem. O demônio sabe que há um tempo para ele, e porque ele sabe que o tempo dele é determinado, ele está trabalhando rápido. E você sabe que há um tempo para a era da igreja, você sabe que há um tempo para a sua vida, então não perde tempo. Há um tempo determinado. Tem gente que vive como se nunca fosse partir desta terra. Corre, meu irmão, corre, senão aquela palavra que diz os últimos serão os primeiros, não vai se cumprir sobre a sua vida. Os demônios estão aí. Você vai durante o dia em um monte de lugar, lá tem diabo trabalhando. Você vai pelas madrugadas na rua, você vê diabo desfilando. Você vai nas boates, lá tem demônio. O diabo organiza grandes festas, aí vem carnaval e lá está o diabo sapateando na avenida. É diabo para tudo que é canto. E o crente? O crente está dormindo, está jogando futebol, está jogando ping-pong. Aí a gente não sabe que tipo de crente realmente nós somos, né? Mas uma coisa sabemos, isso sabemos, o tipo de crente que deveríamos ser. Isso nós sabemos. O nosso inimigo, ele não dorme. Pedro diz que ele é feroz e ruge como um leão e fica ao derredor procurando a brecha para investir, buscando a quem possa tragar. Ele não dorme, ele leva a sério a missão dele. E você? Leva a sério a sua? Nós temos que levar a nossa a sério, muito a sério. Legião é o meu nome, somos muitos, e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país, ou algumas versões dizem para fora daquela província. Isso aí nos dá um entender de algumas situações que eu particularmente creio, que os demônios eles têm um domínio territorial. O que é isso? Porque o exército de Satanás é grande. Eles não ficam batendo cabeça, amém? Tem um líder na rebelião de Satanás? Sim. Tudo onde tem um líder tem organização. Isso aí é um beabá do mundo. Tudo que tem liderança tem organização. Por isso que existem os nomes anjos, arcanjos, querubins e serafins. Isso aí não é nível de superioridade, não. Isso aí é qualificação, vamos dizer, profissional. Esses nomes são para definir funções. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, príncipes. São nomes que a Bíblia traz para definir uma atuação, uma organização. E o diabo também tem o seu quartel-general muito bem organizado. Então ele define lideranças e sublideranças, e os demônios sabem que se perderem aquele território, vão ter que prestar contas ao diabo. Então ele rogou a Jesus: olha, não me mande para fora desta província, não me mande para fora desse país. Rogou, porque ele sabia que ia ter que prestar conta se ele perdesse aquele domínio territorial. Você sabe que se você perder o seu domínio territorial, você vai ter que prestar conta? A Bíblia não diz, aliás, tem uma experiência que a gente sempre conta aqui, né? E eu vou contar essa experiência e vou pular para outro detalhe. Que um missionário de um determinado país foi para a Argentina. Quando ele está passeando numa das ruas da Argentina, o Espírito Santo falou com ele: vai à rua tal, número tal, e toca a campainha que uma mulher vai te atender, e quando ela te atender, eu tenho uma mensagem para ela. Ele foi lá, tocou a campainha, a mulher atendeu, e ele falou assim: olha, assim diz o Senhor, quando você era jovem, Deus te chamou para a obra dele, e você disse que era muito jovem, tinha que cuidar dos seus estudos. Ele esperou. Depois, mais tarde, ele te chamou de novo, e você disse que tinha que se casar. Você casou e ele te chamou de novo.
Você disse que tinha filhos, tinha cuidado do seu marido, e ele continuou te chamando, e você sempre deu uma desculpa. Assim diz o Senhor: por tua culpa, milhares de argentinos baixarão ao inferno, mas naquele grande dia, tu me darás conta de cada um deles. Perdeu o domínio territorial. O que é isso? É o ministério. O diabo tem um ministério para cada demônio, ministério de destruição. E Jesus Cristo tem um ministério para cada servo seu, ministério de restauração. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. A manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Primeiro detalhe: o único lugar onde os demônios se alojam verdadeiramente são nos porcos. O que representa os porcos? Jesus diz assim: não lançai pérolas aos porcos. Pérola é a palavra. Porcos são os que rejeitam a palavra. Então, o lugar que os demônios se encontram perfeitamente alojados é nos porcos. Aqui é símbolo da própria cidade, que lá na frente você vai ver que essa cidade pede para Jesus sair do meio deles. Então, eles eram mesmo porcos, aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor. E você vai ver que esta manada de porcos, com os demônios, se precipita despenhadeira abaixo e morre aonde? No mar. Mar significa o quê? A palavra de Deus. É a palavra que condenará os porcos, aqueles que rejeitam a pérola, que é a própria palavra. Os porqueiros fugiram, anunciaram na cidade. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado e o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e entraram e rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Tem pessoas, meu irmão, que são tão cegas e tão pesadas em si mesmo, na sua concupiscência e ignorância, não tem milagre que lhes façam acordar nem despertar. Viram um homem, todo mundo conhecia aquele homem, ninguém passava naquele lugar porque tinha medo dele. Viram um homem em perfeito estado, perfeito juízo. Sabe por que eles não atentaram? Disseram: poxa, lá o homem está perfeito, que legal, quem fez esta grande obra? Não. Sabe por que eles não deram a mínima para o fato? Ao contrário, aquele que realizou a grande obra, eles expulsaram da sua cidade. Sabe por quê? Porque eles só pensavam nele mesmo. O outro que estava lá sofrendo, que se lixe, não é meu filho, não sou eu. Era isso que passava pela cabeça deles. Então, o fato de o ver endemoniado, comendo miséria no chão, ou vê-lo em perfeito estado, não significava nada, mas para a igreja de Cristo tem que significar. Nós fomos chamados para abrir vista aos cegos, restaurar os contritos, proclamar liberdade aos cativos. Nós fomos chamados para transformar as trevas em luz. Aonde tiver uma alma necessitada, o meu espírito tem que clamar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A igreja está na terra para ser sal da terra e luz do mundo, cidade edificada sobre o monte. Por isso, meu irmão, a nossa missão de reis e sacerdotes tem que ser mais levada a sério. Tem um vizinho teu que ainda não conhece Jesus Cristo? Domine o teu território. Faça a sua parte.
clama dia e noite, porque aquela alma que está do seu lado indo para o inferno, Jesus Cristo disse que ela vale mais que o mundo inteiro. Diz a Escritura, diz o Senhor, eu não tenho prazer na morte do ímpio. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam, maravilhavam. Todo mundo conhecia aquele homem. Todo mundo conhecia aquele homem do seu tempo de angústia, do seu tempo de aflição, do seu tempo em que as pessoas diziam assim: pobre, coitado, miserável, não vai dar em nada aquilo ali. Aquilo ali vai ficar assim, andando de um lado para o outro, até morrer de fome, até vir um tempo aí terrível, ele congelar no tempo, ou então ele pegar uma enfermidade das porcarias que come, e uma infecção e morrer. Enfim, aquilo ali não vai dar em nada. Sabe quem é aquele homem que não ia dar em nada? Eu e você, que um dia bateu cabeça para o Tranca-Rua e para a Pombagira. O mundo olhou para nós e disse assim: não vai dar em nada, não tem dinheiro para estudar, a mãe é uma pobre coitada, lava a roupa para fora para botar o feijão com arroz na mesa. Foi assim que olharam para você? Aproveita o teu encontro com Jesus, meu irmão. Aproveita esse encontro com Jesus. Mudou tudo. De um pobre coitado virou um missionário em potencial. Agora ele tinha salário, por onde ele passasse Deus ia suprir, porque ele abria a boca e falava das grandezas de Deus. A cidade disse: sai do nosso meio, Jesus. Ele disse: não, eu vou contigo para onde tu fores. Jesus falou assim: não precisa vir comigo, eu é que vou contigo. Vai para Decápolis, para as 10 cidades, dá testemunho e eu serei contigo. Ele aproveitou o encontro dele com Jesus. Não penses que eu e você somos melhores que ele. Os demônios que possuíam aquele homem, um dia nós já estivemos diante deles servindo eles. Seja numa missa, seja num alguidar, são os mesmos demônios. Amém? Você entende isso? E eles continuam por aí fazendo as obras dele. Claro, você vai encontrar algum pastor de meia tigela, que pensa que é pastor, que diz que não existe mais possessão demoníaca. Isso é porque ele nunca passou na Central do Brasil. A não ser que ele passe de carro, com vidro fumê, carro blindado. Manda ele andar a pé por essas ruas e depois voltar para dizer que não tem mais possessão demoníaca. Deixa eu levar ele nos lugarzinhos por aí que ele vai ver se tem ou não tem. Você vai encontrar muita gente dizendo muita loucura. Esses demônios terríveis estão por aí. Porém, a Escritura diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. E além de Deus determinar que o que é dele, o maligno não toca, ainda diz em Lucas 10:19, eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. Se o diabo hoje vier com as suas legiões diante de nós, ele vai ter que se prostrar e adorar, não a nós, mas aquele que está em nós. Porque a Escritura diz, maior é o que está conosco, e nós não duvidamos disso. Nós cremos. Então, Jesus diz assim, olha, não vem atrás de mim não, porque ele já não ia deixar a promessa, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não vem atrás de mim não, não vou deixar você me seguir, eu é que vou andar nos teus passos, eu é que vou me mover em você. Amém, irmão? Você entende a diferença? Você não pode seguir Jesus, mas ele te segue.
Ele te segue. Aonde você pisa, Ele pisa. Aonde você entra, Ele entra. Aonde você ora, Ele confirma. Aonde você põe as mãos, Ele unge. Ele vai contigo por onde quer que tu andares. Nunca vos abandonarei, nunca jamais vos deixarei. A Escritura diz: as minhas ovelhas estão na palma da minha mão e ninguém as pode arrebatar. E ele diz: anuncia tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Sabe aqueles que um dia olharam para você e disseram que você não ia dar em nada? Aqueles que te viram botando um trabalho, coitado, escravizado lá na encruzilhada, uma vela na pedreira? Sabe aqueles que te viram com a arruda atrás do pescoço? Sabe aqueles que te viram tomando banho de cachoeira? Sabe? É hora de você voltar para Decápolis e mostrar quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E eles vão olhar e vão dizer: quem é você? Eu sou aquele pobre coitado, mas agora remido e lavado no sangue de Cristo. Jesus Cristo fez tudo novo na minha vida. Aquele já era, morreu com Cristo. Esse aqui foi ressuscitado com Cristo. Anuncia, meu irmão. Anuncia. Comece a ser um missionário como este homem. Ele queria seguir Jesus, mas a cidade natal dele era Decápolis. Volta para o meio dos seus. Tem muita gente querendo atravessar a fronteira, mas o seu vizinho ainda não conheceu Jesus Cristo. Faça missões aonde você nasceu, aonde te viram comendo quase com os cachorros, mas agora te veem sentado à mesa como rei. Anuncia para esses. E quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, porque aquele que anda contigo confirma a tua palavra e a mudança da sua vida. Então, volta e anuncia o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Amém. E até aqui nos ajudou o Senhor.